Então vamos novamente abrir no livro de Josué, no capítulo 3. E vamos enfatizar apenas o verso que citamos, verso 6. Josué 3, versículo 6. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Talvez ainda seja bom, antes de abordarmos a epístola aos Colossenses, lembrarmos dessa identificação exposta nesse versículo. Queridos irmãos, já temos dito em outras oportunidades aqui e ali, que a intenção de Deus é fazer com que a visão e o vaso sejam uma só coisa. Ou para colocar de outra maneira, que a mensagem e o mensageiro sejam uma só coisa. Quando Jeremias come aquelas palavras, quando Ezequiel passa por aquele processo, tipificando o cerco de Jerusalém, deitado muitos dias de um lado só do seu corpo, deitado muitos outros dias do outro lado do seu corpo, cozinhando a sua comida sobre fezes de animal, o que o Senhor estava querendo fazer com Ezequiel? Qual é o sentido dessas coisas? O Senhor queria que o profeta, que seria o porta-voz para o seu povo, experimentasse de alguma maneira as aflições do coração de Deus com relação ao seu povo. Porque foi dito a Oséias que se unisse a Gomer? Pelo mesmo motivo. Para que o profeta, aquele que iria expressar o coração de Deus para o povo, não fosse apenas um mensageiro de segunda linha, de segunda mão, mas ele pudesse de alguma maneira expressar o coração de Deus através do seu próprio coração. Isso é tão importante quando nós estudamos livros dos profetas, quanto é importante na passagem que nós estamos lendo. Porque aqui, quando é pedido que a arca seja levantada, obviamente não seria levantada por qualquer um. Ela seria levantada pelos sacerdotes. E os sacerdotes, com a arca sobre os seus ombros, teriam que tomar duas atitudes. A primeira é que eles teriam que se adiantar ao povo 2.000 côvados. Uma boa distância, mais ou menos 900 metros. Adiantariam-se ao povo. E a segunda atitude, eles teriam que tocar com seus pés as águas do Jordão. Logo no capítulo 1 de Josué, no versículo 3, podemos dizer que há o princípio, veja como os princípios são importantes, o princípio de Deus para se possuir a terra. Lá, terra literal. Então eles teriam que entrar na terra, e vão para Jericó, e vão para Ai, e vão para todos os lugares, e vão possuindo e conquistando, literalmente. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O único jeito de conquistar Jerusalém era expulsar, a região de Jerusalém era expulsar os jebuseus. Porque todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Esse é o princípio literal. O mesmo princípio é verdade espiritual. Que linguagem será que nós podíamos aplicar do Novo Testamento para elucidar esse princípio de Josué 1:3? Se você abriu aí e já leu. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Será vosso. O princípio espiritual dessa linguagem tipológica aí é Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Porque o justo da fé viverá. Fé significa, em outras palavras, união com Cristo. Quanto mais nós oferecemos ao Espírito Santo lugar
para realizar seu ministério em nós, e o seu ministério é revelar e glorificar Cristo, e em fazendo assim, formar Cristo em nós. Formar Cristo em nós significa que o caráter de Cristo seja formado como nosso caráter. Aquele que é manso e humilde de coração, fruto do Espírito de Gálatas 5, se refere exatamente a isso. Nós podemos dizer que podíamos trocar os nomes ali. Fruto do Espírito, por caráter de Cristo. Pode fazer com segurança. Porque o caráter de Cristo é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, etc. Esse é o caráter de Cristo. E é o fruto do Espírito. Então, o que o Espírito Santo deseja fazer formando Cristo em nós é formar este caráter em nós, que é o caráter dos cidadãos do reino dos céus. Bem-aventurados humildes, primeira bem-aventurança. Bem-aventurados mansos. Então, amados irmãos, quando a arca é levantada no ombro dos sacerdotes, identificação. Claro, a arca não poderia fazer isso sozinha. Eles teriam que colocar seus ombros debaixo da arca e teriam que responder ao que o Senhor ordenou. Levantem a arca da aliança. Tarefa dos sacerdotes. Mas não apenas isso. Façam com que a arca passe à frente do povo. A supremacia de Cristo. Passe à frente do povo. Supremacia de Cristo. Levante a arca nos ombros. Primazia de Cristo. Colossenses 1 diz, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então por isso usamos essas palavras tão importantes para você meditar nelas. Nossa maior necessidade atual como igreja, a maior, isso não é força de expressão, é que nós tenhamos de novo, pelo ministério do Espírito Santo, resgatada a supremacia, centralidade e primazia do nosso Senhor Jesus. Sabe, irmãos, quando os sacerdotes levantam a arca e passam adiante do povo, eles estão suprindo essa função. E ainda não terminou. Levantaram a arca, passaram adiante do povo e agora vão pisar o leito do Jordão. Acho que teremos tempo para entrar em mais detalhes, se o Senhor permitir. O assunto é longo para o nosso tempo limitado, então, pelo menos de passagem, deixe eu mencionar para você, que senão você vai ter anotação aí, se não pudermos voltar nisso para você meditar. Nós ouvimos muito, no meio do povo do Senhor, a expressão assim, irmão, você está, parece que meio tristonho, meio abatido, meio isso, meio aquilo, meio deprimido, você precisa tomar posse da vida do Senhor. Esse termo não está errado. Conforme o caso, acho que é até uma boa orientação. Mas escute isso. O que o texto de 2 Coríntios 4 nos ensina, e a tipologia aqui de Josué 3 parece deixar muito claro, é que a primeira porção, e podemos até dizer última porção também, já vamos explicar, dos sacerdotes era tomar posse da morte. Certo ou errado? Eles seriam os primeiros a tocarem as águas do Jordão com as plantas dos seus pés. Uma tremenda atitude de fé. O justo viverá da fé. Você está imaginando a figura aí na sua mente? Eles estão levando em 4 a arca pelos seus varais. Em 4. Tal o seu peso. E estão indo em direção a um rio transbordando. Esse é o quadro. E o Senhor falou, não irá abrir. Não irá abrir nem que a arca chegue perto do rio. Só irá abrir se aqueles que têm a arca sobre seus ombros toquem com a planta dos seus pés as águas do Jordão. Não é maravilhoso, irmãos? Isso significa que não apenas Cristo em si mesmo, Ele é vanguarda e retaguarda. Sim, Ele é. Por tal caminho, versículo 4, última expressão, Josué capítulo 3, versículo 4, veja aí. Por tal caminho, nunca passastes antes. E já citamos Hebreus, a interpretação disso. Me permitam repetir. Nós temos o nosso Senhor Jesus como âncora da alma, segura e firme e que penetrou além do véu. Onde Jesus, além do véu, onde Jesus, como o precursor, entrou por nós.
tornando-se o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que também era um tipo dele, lá no Velho Testamento, Gênesis 14. Né? Então não apenas a arca representando Cristo como vanguarda e Cristo como retaguarda. Esse tipo também é maravilhoso. Ele é a nossa vanguarda, ele é a nossa retaguarda. Isaías 52, 12. Escute bem o que o Senhor disse lá. Vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo, mas o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Isaías 52, 12. Não é maravilhoso? O princípio espiritual envolvido aí é, escute bem, Deus não se fará responsável em ser retaguarda de nada daquilo que Ele próprio não foi a vanguarda. Compreendeu esse princípio, querido irmão? Compreendeu em princípio o que está acontecendo aqui em Josué capítulo 3? Compreende por que em Jeremias 2 o Senhor diz que a grande falha da queda do povo na época de Jeremias, largaram a glória, o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Ele responsabiliza os sacerdotes e diz assim: os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Querido irmão, que princípio esse na obra, por exemplo, no serviço ao Senhor? Nós somos tão atabalhoados e tão pragmáticos, como também foi dito pelo nosso querido irmão hoje pela manhã. Isso dá certo, isso funciona, isso é o que é feito, é isso que atrai gente, atrai ouvintes, atrai etc. Não é? É isso que tem que ser feito, porque é isso que faz lá, é assim que louva, é assim que toca os instrumentos. Não é? Terrível, em alguns aspectos horrível. A nossa pergunta é: onde está o Senhor? Porque Ele não vai conduzir o que nós começamos. Ele vai deixar que nós soframos a bancarrota daquilo que nós começamos. Nós não fomos chamados para fazer nada, senão ouvir o Senhor. Jeremias 2, 6 e 8, 2 vezes. E não perguntaram onde está o Senhor, primeiro se referindo ao povo. O Senhor o guiou no deserto, por uma terra de ninguém, como é dito lá naquele capítulo tão lindo de Jeremias 2. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se desviarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Outro princípio espiritual. Você andou atrás do nulo, se torna nulo. Então diz: e não perguntaram onde está o Senhor? Isso verso 6. E no verso 8 de Jeremias 2 ele repete, agora responsabilizando os líderes da nação. Sacerdotes do Velho Testamento são os mestres do Novo Testamento. E Tiago diz: não quereis, não desejeis muitos de vós ser mestres, porque recebereis maior juízo. Qual foi o juízo dos sacerdotes no Velho Testamento? Eles não perguntaram onde está o Senhor. Em Lamentações de Jeremias, a mesma coisa nas suas lamentações. Os vossos profetas anunciaram visões falsas e absurdas e desencaminharam todo o meu povo, porque não perguntaram onde está o Senhor. Então, todas essas ilustrações é para elucidarmos esse princípio tão rico desse versículo que citamos novamente aí. Os sacerdotes levantando a arca nos seus ombros. Deus deseja que haja corações que se identifiquem com o seu encargo. Agora, irmãos, isso nem mesmo é possível, podemos dizer, partindo do próprio homem. O Senhor chama, o Senhor separa, o Senhor escolhe, sim. Mas então há um processo aí. Como nós respondemos a isso? Nós temos dito a ele, Paulo escrevendo, há uma citação de Lucas, que escreveu Atos, sobre Paulo, em Atos 20 e 24. Atos 20 e 24, em que Paulo vai dizer assim, escute essa identificação, o que ela significa. Paulo, o sacerdote da nova aliança, apóstolo do Senhor, levantando a arca sobre o seu ombro. Atos 20 e 24, ele disse assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Identificação plena com aquilo para o que o Senhor o chamou. Em nada eu considero a vida preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E foi por isso que ele viveu
Foi por isso que ele sofreu e foi por isso que ele morreu. Então levantai a arca sobre os vossos ombros. Que figura maravilhosa, irmãos. Que necessidade nós temos de irmãos, e nesse sentido até mesmo irmãs, que respondam a essa necessidade espiritual dos nossos dias. Levantai a arca sobre os vossos ombros. Supremacia, centralidade, primazia de Cristo. Não de qualquer outra coisa, nenhum outro nome, nenhum ismo. Cuidado com os ismos, irmão. Há um ismo muito burilado, chamado calvinismo. Você pode aprender até mesmo aquelas palavras difíceis que são enunciadas lá nesse sistema teológico doutrinário. Tome cuidado. E achar que você pode encher sua cabeça com eles e achar que já é quase um mestre, com a fraseologia calvinista. Todo ismo compete com Cristo. Levantai a arca sobre os vossos ombros e passai adiante do povo. Verso 6. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então não vamos perder o princípio aqui. Todas as vezes que nós orarmos assim, Senhor, edifica tua igreja. Se o Espírito Santo tem dado esse clamor honesto, sincero, genuíno nos nossos corações, e nós temos desejado isso e orado por isso, saibamos, Deus nos faz uma pergunta inevitável. Se nós oramos pela edificação da igreja, a pergunta do Senhor para cada um de nós é: quantos de vocês vão morrer? Porque se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Agora, o que significa morrer na vida cristã? O caminho da cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Morrer significa não para os nossos interesses pessoais. Morrer significa não para nossos projetos próprios. Morrer significa não para as técnicas e estratégias de edificação do corpo de Cristo. Se não morrer, fica só. Morrer significa não para a nossa própria vontade. Por aqui que queremos ir, por aqui que devemos ir, é hora de fazermos isso, é hora de fazermos aquilo. Se não morrer, fica só. Corporativamente falando, amados irmãos, quantas assembleias nós temos representadas aqui? Como nós temos nos reunido? Qual é a nossa visão a respeito de uma assembleia local? O que é uma assembleia local? O que significa o encabeçamento de Cristo numa assembleia local? Você acha que abrir o Evangelho de Mateus e ler, se estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles, é compulsório? É automático? Poucos enganos são mais fatais do que esse. Porque qualquer irmão aqui, se sair nessa cidade para comprar alguma coisa num comércio, usando o nome de um outro irmão cidadão daqui, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou você está honrando esse irmão porque está fazendo um favor para ele, indo lá no comércio e comprando alguma coisa em nome dele, porque ele te pediu, é o desejo dele, a vontade dele, naquele assunto e naquele tempo, ou você pode estar roubando e defraudando o irmão, porque você foi usar o nome dele para algo que ele não pediu e não conhece. Então, reunirmos em nome do Senhor Jesus não significa que nós nos reunimos e nós dizemos: Senhor, nós pela fé cremos que o Senhor está no meio de nós, e o Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 no teu nome, o Senhor está conosco. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome, expelimos demônios, profetizamos e fizemos muitos milagres. E ele vos dirá explicitamente: eu nunca vos conheci. E a palavra conheci é
ter um relacionamento particular com eles. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então o Senhor estar no meio de nós não é compulsório. Nós precisamos estar identificados com seus desejos e seu coração. Vamos colocar em outras palavras a mesma coisa. Se o Espírito Santo estiver entristecido em nossas vidas, nós não podemos nos reunir em nome do Senhor Jesus. Porque o único que estabelece o encabeçamento de Cristo nas suas assembleias é o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. E longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfema, malícia, inveja, está lá na lista de Efésios 4. Sede antes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Se isso não é a nossa condição, podemos nos reunir, podemos abrir Mateus, ou citar Mateus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles, que ele não estará no nosso meio. Porque o Espírito Santo está ofendido, restringido e incapaz de exercer nas nossas vidas e nas assembleias o encabeçamento de Cristo. Irmão querido, como é sério esse assunto. Não é automático e nem compulsório a presença do Senhor no meio de nós. E lembre-se sempre, seja no encontro assim, seja em nossa vida de assembleia normal em nossas cidades, se nosso Senhor realmente está no meio de nós e realiza seu trabalho genuíno, puro, santo, sublime, entre nós em 10 minutos, é um trabalho tal que nós não conseguiríamos realizar em 5 anos de reuniões semanais sistemáticas. Nós carecemos que o bispo e pastor de nossas almas se ponha no meio de nós quando nós estamos reunidos. Se ponha para ele mesmo falar a sua palavra, para ele mesmo nos inspirar a adoração focada no seu nome. Quando os cidadãos no Velho Testamento faziam aqueles aromas, o incenso sagrado para oferecer ao Senhor e também o perfume, eles não poderiam cheirá-lo. Mais um princípio aí. Eles deveriam estar de tal forma identificados com o Senhor que aquilo que eles faziam, o incenso aromático moído, era para ser queimado para as narinas do Senhor. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós cantamos os cânticos e cheiramos o cheiro deles. Esse cântico é tão lindo, eu amo esse cântico. Como eu gosto desse cântico. A música é tão linda, a letra é tão boa. Nós estamos cheirando o incenso do Senhor. Quando termina uma reunião, nós falamos, a reunião hoje foi tão maravilhosa. Quisera o Senhor nós tivéssemos reuniões assim todos os domingos. Né? E quando nós oramos, irmãos, quando nós oramos temos que ter tanto cuidado. Porque nossa corrupção é tão grande que nós podemos nos apaixonar pela nossa própria voz. Compreende? Então, quando nós oramos, quão piedosa foi a nossa oração. Dessa vez, Deus está amarrado comigo. Ele terá que me responder de qualquer maneira. Né? Eu nunca orei assim como eu orei hoje. Né? Isso é cheirar incenso sagrado. Então, versículo 6. Levantai a arca sobre os vossos ombros. Centralidade, supremacia e primazia de Cristo. Então nós vemos a sequência lá. E levantaram a arca sobre os seus ombros. Então que o Senhor nos ajude a compreender a amplitude, a beleza, a profundidade desse princípio nas nossas vidas. Quem está sendo visto sobre nossos ombros? Vamos fazer as perguntas ligadas aos textos que citamos. Nós temos considerado nossa vida preciosa, nossa vida é para quê? Nossa vida é para fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nós vivemos para isso, essa é a nossa vida. Para isso é a nossa vida. Nossa vida é para casar, ter filhos e criar nossos filhos da melhor maneira possível. Para isso é a nossa vida. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus.
Não há nada de errado nem em estudar, nem em casar e nem em criar filhos. A questão é o centro, o foco. Onde está o nosso coração? Então, alongamos tanto nesse princípio, que eu realmente creio que há algo que o Senhor quer nos falar com relação a Ele. Muito mais nesses dias que vivemos, irmãos. Quando eu era um adolescente, isso já tem um bom tempo, bastava ser profissional. Se você era um dentista, fazia uma faculdade na época de 4 anos e ia ser dentista. Era médico, fazia sua faculdade de 6 anos e ia ser médico. Era professor, fazia o magistério, não usava nenhum curso específico superior, podia fazer um técnico no magistério. Se formava com 18 anos de idade, uma professora, por exemplo, ou um professor, ia dar aulas. E tudo bem, não é? Ah, bons tempos. Hoje, significa nada essas coisas. O médico tem que fazer mais outro curso, assim como todos os outros liberais, assim como os professores, e mais o curso, e mais atualização, e mais especialização, e mais não sei o quê. E nós somos consumidos de uma tal maneira, né, que os nossos corações se tornam inúteis para responder aquilo que realmente o Senhor tem demandado de nós. Agora, o que nós devemos fazer? Vamos para os antros, para as covas, para os desertos, viver como monges? Certamente não. Mas nós precisamos rever esses assuntos aos pés do Senhor. Isso certamente. Levantai a arca da aliança. Levantaram a arca da aliança e foram andando diante do povo. Agora então vamos, no restante do tempo que temos, nosso foco é panorâmico na Epístola aos Colossenses. Quando Paulo escreveu essa Epístola aos Colossenses, havia uma carga primária no seu coração. A vida de Paulo pode ser dividida em 3 fases, de 11 anos, basicamente 11 anos, cada uma. Nos primeiros 11 anos, Paulo estava, depois do caminho de Damasco, quieto. Nós só sabemos que ele teve 3 anos no deserto da Arábia, e possivelmente 8 anos em Tarso, porque foi lá que Barnabé foi encontrá-lo, para cooperar na obra do Senhor, não de Barnabé ou de qualquer outro, mas na obra do Senhor em Antioquia, conforme já foi lembrado algo também hoje pela manhã, Atos 11. Então Paulo viveu 8 anos secretos. O que ele estava fazendo? Uma releitura do Velho Testamento à luz da revelação de Cristo na estrada de Damasco. Ele tinha muito o que fazer. Agora ele ia tomar todo o Velho Testamento e ia relê-lo à luz da revelação do Messias, o Cristo de Deus. E foi isso que ele fez. Então, essa é a primeira fase. Na segunda fase e terceira fase, nós temos as fases epistolares. Então, Paulo escreve as suas 3 epístolas. Possivelmente, 1 Tessalonicenses sejam as primeiras. Agora, há controvérsia aí. Alguns dizem, como já foi lembrado pela manhã, que Gálatas foi a primeira epístola de Paulo, mas isso não é seguro, não podemos afirmar. Então, possivelmente, 1 e 2 Tessalonicenses foram as primeiras, depois Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, foram as 4 próximas, um outro grupo. Depois nós temos Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, as 4 epístolas da prisão. Então aí está Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E por último, as epístolas tardias, 1 e 2 Timóteo e Tito, as epístolas pastorais. Então quando Paulo escreve Colossenses, ele está preso na prisão domiciliar em Roma, citada em Atos 28. Qual era a sua carga principal? Não foi ele que estabeleceu a igreja em Colossos, foi Epáfras. Então ele chama Epáfras de seu conservo no Senhor. E ele então escreve essa carta para eles com uma imensa preocupação. E podemos resumir essa preocupação assim: como já dissemos, os colossenses não estavam deixando Cristo. Os colossenses estavam agregando a Cristo outras coisas. E Paulo se preocupa com a agregação. Porque podemos dizer assim, escute, 2 lados dessa mesma verdade. No que concerne a Cristo mesmo, ele é em si incomparável. Nada pode ser agregado a Cristo. Há um lindo cântico que algumas assembleias cantam, que diz assim: quem se compara a ti? Quem se compara a ti, Senhor? Há outro que diz: tua beleza é indescritível, difícil de expressar.
Tuas obras são incompreensíveis. Lindos cânticos que falam sobre essa questão inigualável de Cristo, aos olhos de Deus. Agora, no que concerne a nossa visão de Cristo, nós podemos agregar a Cristo muitas coisas. E por causa do nosso coração nublado, nossa natureza, o que nós somos, tudo aquilo que nós agregamos a Cristo, preste atenção, tende a ocupar o lugar dele mesmo. Isso por causa de quem nós somos. Não é por causa de quem Cristo é. No que concerne a ele, ele é todo glorioso. No que concerne a nós, nós somos corruptos. Então, se agregarmos a Cristo qualquer coisa, essa coisa tende a se tornar maior que Cristo. Então, Cristo deixa de ser o fim e passa a ser o meio. Então, nós continuamos seguindo com Cristo, porque nós precisamos ser abençoados. E ai de nós se abandonarmos Cristo. Não tem mais bênção. Nossos filhos precisam ser abençoados. Não é? Nós precisamos de mais saúde, de mais prosperidade. Então, precisamos de Cristo. Mas aquilo que nós agregamos a Cristo, assume o lugar de Cristo. Então nós passamos a cultuar a prosperidade, cultuar famílias, não é? Isso não é uma tendência? Há grupos cristãos que entenderam que a família era o supremo propósito de Deus. E perderam Cristo e muitos deles as próprias famílias. Porque o supremo propósito de Deus não é a família cristã. O supremo propósito de Deus é Cristo. Centralizado, visto, que ajudemos nossas famílias a viver de Cristo, para Cristo. Então Paulo escreveu essa carta com essa preocupação, para que possamos ser bem objetivos. Vá olhando para a sua Bíblia, apenas. Se formos ler alguma coisa, será rápida, mas mantenha aberta, por favor. Quando Paulo começa essa epístola, ele começa orando. Um dos nossos maiores problemas, na medida em que tenhamos que confrontar essa urgente necessidade dos dias que nós vivemos, no que concerne a supremacia, a primazia e a centralidade de Cristo, é começar fazendo, ao invés de começar orando. Porque o desejo do Senhor é levantai a arca da aliança sobre os ombros dos sacerdotes. Ou seja, nenhum de nós tem nada a dizer no que concerne ao falar genuíno do Espírito Santo, se os nossos corações não forem identificados com o coração do próprio Senhor. Como nós já citamos sobre os profetas, por exemplo. E aqui sobre os sacerdotes, levantando a arca da aliança. A arca ia fazer um trabalho. Interessante você ler o texto com muito cuidado. Em um versículo diz assim: eis que a arca da aliança do Senhor passa o Jordão. Não é lindo esse versículo? Agora, a arca não andava sozinha, certo, irmão? A arca não tinha roda, certo, irmão? A arca da aliança passa o Jordão, mas apenas sobre os ombros dos sacerdotes. Teria que haver aqueles que iriam se identificar com o tempo, agora é tempo, 40 anos tinham se passado, chega, a primeira geração morreu no deserto. Eles teriam que se identificar com o tempo e a vontade do Senhor. E eles se identificaram. E que teriam que se identificar às custas de sua vida, porque tinham duas alternativas, ou criam ou morriam. Porque eles iam andar com a arca nos ombros e entrar num rio transbordando. Ou criam ou morriam. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Graças ao Senhor. Então, Paulo começa orando. E só uma nota. A palavra epignosis, que Paulo gosta tanto, só nessa oração aparece 2 vezes. No verso 9 ele diz: pedir que transbordeis de plenitude, que é a nossa carga para esse encontro. Desafios e demandas à plenitude de Cristo. Como podemos chegar à plenitude de Cristo? Há desafios a se enfrentar e há demandas do próprio Deus em direção a nós. Do contrário, não chegaremos, porque não é automático, não é compulsório. Que o Senhor já tenha colocado isso bem claro nos nossos corações. Então Paulo ora exatamente porque não é automático. Se fosse, não precisava orar. Deixa o Espírito Santo fazer seu trabalho, né? E ele vai fazer de uma maneira ou de outra. Nada disso, irmão. Ele diz: pedir que transbordeis de plenitude, conhecimento da sua vontade. E no verso 10,
a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu agrado, inteiro agrado. Que oração! Frutificando em toda boa obra e crescendo, de novo, no pleno conhecimento de Deus. Oração por plenitude. Depois, só observando em nossas Bíblias, olhe para a sua Bíblia, do verso 13 ao 23. Não há nenhuma passagem nas Escrituras que explicite as glórias de Cristo mais do que essa passagem. Nenhuma. A segunda, que pode ser colocada junto a essa, mas que não contém a intensidade e a quantidade de expressões como essa, Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. 7 glórias de Cristo. Desde o herdeiro de todas as coisas, até o está sentado à destra da majestade nas alturas. 7 glórias. Aqui há muito mais. Então é a maior passagem sobre as glórias de Cristo de toda a Bíblia, concentrada num único lugar. Então, de 13 a 23, Paulo está fazendo o quê? Levantai a arca da aliança sobre os vossos ombros. Então, o que ele está fazendo? Primeira palavra do verso 13. Ele, se referindo a Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora ele vai entrar nos assuntos do Filho, levantando a arca da aliança. E vai dizer, então, falar sobre redenção, imagem de Deus invisível, 2 vezes para o seu estudo pessoal. É chave nessa passagem. Ele usa a palavra primogênito. Uma está no verso 15, primogênito de toda a criação. Outra está no verso 18, primogênito de entre os mortos. É uma chave para toda essa passagem. Primogênito de toda a criação encabeça uma lista de glórias de Cristo. E primogênito de entre os mortos encabeça outra lista das glórias de Cristo. Então, no que concerne ao universo, a criação primeira, ele é primaz. No que concerne à nova criação, ele de novo é primaz. Então, ele é o primogênito, o mais elevado de toda a criação. Claro, porque ele é o Criador. Nele foram criados, por ele e para ele. E nele tudo subsiste, é o que ele vai dizer. Então, o primogênito de toda a criação, do lado de cá. E do lado de cá, quanto à nova criação, primogênito de entre os mortos. Esse mundo, por causa do pecado, é um grande caixão. E todos nós estávamos debaixo dessa tampa. O primeiro que ressuscitou e assumiu o poder de vida indissolúvel, Hebreus 7, traspassou a tampa desse caixão e assentou à destra da majestade, é Ele mesmo, o nosso Senhor Jesus. Então é disso, Ele é o primogênito de entre os mortos. E por isso Ele é o cabeça do corpo da igreja. A cabeça está do lado de lá, assentado à destra de Deus. E está nos governando, porque Ele derramou sobre nós o seu próprio Espírito. E ninguém pode dizer que Ele é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Isso não é só um palavreado. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Senhor Jesus é mais que isso. É experimentar a realidade de que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo. Dizer, qualquer um pode dizer. Até um não convertido pode dizer, Jesus é o Senhor ou Senhor Jesus. É só ele querer dizer. Mas ele não vai dizer pelo Espírito Santo. Não é? Então, querido irmão, esse é o segundo ponto. A oração, a primazia, supremacia, centralidade de Cristo está aí, versos 13 a 23. Agora, olha o verso 24, por favor, com cuidado. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ah, que maravilha! Nós podermos ter palavras desse Saulo, obstinado, turrão, não é? Religioso, zeloso, irrepreensível, um homem extraordinário lá no seu judaísmo, como já nos foi lembrado, e ter sido na estrada de Damasco quebrado. Esse texto de Atos 9, que foi nos lembrado pela manhã, diz assim: e Saulo
ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A palavra no original lá para respirando essas ameaças de morte, sabe a que ela pode ser comparada? Um touro bravio, furioso, abrindo lá as suas narinas, daquele jeito que a gente vê nos filmes, né? O touro lá das touradas da Espanha, alucinado, passando a sua pata no chão e pronto para arrebentar quem tiver na frente. Esse era Saulo de Tarso, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Na estrada de Damasco, escute bem, nosso Senhor se digna sair do seu trono. Não foi uma visão. O Senhor deixou o seu trono para encontrar Saulo na estrada de Damasco. Há 3 testemunhos dele em Atos 9, 22 e 26. 3 testemunhos sobre a conversão de Saulo. No 22, ele diz que ele havia ouvido do Senhor, que ele foi escolhido para ver o justo, com J maiúsculo, e ouvir uma palavra da sua boca. O justo que ele viu foi a experiência do capítulo 9. A palavra que ele ouviu foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E para mim você é um vaso escolhido, e você saberá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então agora entendemos o verso 24. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Compreendeu, irmão? Então se nós oramos: Senhor, edifica a igreja, o Senhor vai responder: mas quantos vão morrer? Ele vai perguntar: mas quantos vão morrer? Senhor, edifica a tua igreja. E o Senhor de novo pergunta: mas quantos estão dispostos a sofrer, a pagar o preço? Qual o preço? Tudo. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que queremos. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Agora, olhe esse versículo de novo, por favor. Preencho. A ideia dessa palavra é essa mesmo. É uma coisa suplementar. Eu suplemento o que resta. Esse versículo é tão duro, irmãos, ele é tão pesado, tão maravilhoso, que nós nos assustamos com essas palavras. Então é importante você fazer sua consulta mesmo lá, garantir que é isso que está escrito nos manuscritos originais, porque o versículo é muito sério. Paulo está falando que ele está suplementando algo. Eu preencho, é a palavra que nós temos aí, é essa mesmo. O que resta? Consulte a palavra lá e você vai ver que é isso mesmo, é um déficit, é algo que falta. Do que? Falta do quê? Das aflições de Cristo. Mas isso não é possível. À primeira vista falando, não é? Das aflições de Cristo não falta nada. Aquele lagar, ele pisou sozinho. Ele disse: está tudo consumado. Não é? A obra de redenção foi plena e perfeita. Deus ressuscitou Cristo. E é a prova de que essa obra foi perfeita. Então, primeira conclusão. Paulo não está falando de sofrimentos para redenção. Preste atenção. Paulo está falando de outros sofrimentos. Como poderíamos chamá-los? Sofrimentos para a edificação da igreja. Que o Senhor abra nossos olhos. Sim, Deus chama, tem chamado nesses 2000 anos e continuará a chamar até que Ele venha, cooperadores, para se identificar com o seu coração, o coração do Senhor, e cooperarem com Ele, preenchendo o que falta das aflições de Cristo. E agora vai ficar claro que não é para redenção, porque Ele vai dizer: na minha carne, não é na carne de Cristo, na minha carne, e Ele vai dizer então que é a favor da igreja, que é o seu corpo. Agora ficou tudo claro. Os sofrimentos para a redenção, perfeitos, sublimes, únicos, aprovados por Deus. Ele é o Redentor, e não há nenhum corredentor e nenhuma corredentora. Por outro lado, nós fomos chamados para participar das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Em que sentido? Nosso Senhor ainda não tem a sua igreja nas suas bodas.
Alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou. Apocalipse 19 ainda é uma fala profética. Então nós fomos chamados para participar das aflições de Cristo para a edificação da igreja. E como nós podemos participar delas? A si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Meus interesses, não os teus. Minha vontade, não tua. Meu tempo, não teu. Minha obra, não a tua. Meus pensamentos, não os teus. Minha palavra, não as tuas. Compreende, irmão? Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Que o Espírito Santo nos ajude a apreciar essas expressões, cada uma delas. Começando com os sofrimentos. Hebreus 11, quando fala dos sofrimentos daqueles que andaram com o Senhor, usa uma expressão chocante, maravilhosa. Diz que aqueles que viveram da fé, que andaram vendo o invisível, deixaram o trono para suportar o opróbrio, por exemplo, no caso de Moisés, e tantos mais que são citados lá. Quando o capítulo 11 está concluindo, aparece aquela linda frase: que queira o Senhor possa se aplicar a nós. E a frase é: homens dos quais o mundo não era digno. Aqueles que por sua misericórdia ouvirão naquele dia: muito bem, servo bom e fiel. Sabe, irmãos, se o Senhor ocupa esse lugar de primazia, supremacia, centralidade em nossos corações, sabe o que me ocorre quando penso nessa expressão, muito bem, servo bom e fiel? Se pudermos ouvir isso do Senhor naquele dia, sabe o que eu penso? Quando nós ouvirmos isso dele, nós iremos olhar para o lado para ver com quem que ele está falando. Porque será tão claro para nós que tudo o que nós pudemos fazer, nós fizemos segundo a sua própria eficácia, que operou eficientemente em nós. Porque nós éramos tolos, ignorantes, e mesmo depois de salvos, presunçosos, arrogantes, achávamos que podíamos, às vezes só porque queríamos, e colocando nossas mãos na obra de Deus, e fazendo as coisas à nossa maneira, no nosso tempo, não é? Então, quando Paulo fala sobre isso nesse verso 24, ele vai dizer que dessa igreja, mais uma nota, por favor, ilustrando lá o capítulo 3 de Josué. Escute essas lindas palavras. Olhe para o verso 25. Da qual eu me tornei diáconos, é a palavra no original. Traduzida aqui para ministro, que significa alguém que serve, só isso, mais nada. Se nós compreendêssemos bem a palavra ministério, nós já seríamos livrados de muito problema. Sabe por quê? Porque a oposta a ela é magistério. Compreendeu? Ministério significa serviço. Magistério é uma carreira catedrática. Na vida da igreja, na verdade, não há magistério. Na vida da igreja há ministério. Os discípulos do Senhor tinham muito problema com isso, como nós também. Sabe o que o Senhor teve que fazer? Tirar a sua vestimenta de cima, cingir-se com uma toalha, tomar uma bacia e lavar os pés dos seus discípulos. Para mostrar que na vida e na carreira cristã há ministério, não há magistério. Compreende, irmão? E deixou seus discípulos escandalizados. Principalmente o Simão, né? Então, vamos seguir um pouquinho mais aqui. Da qual eu me tornei ministro. É uma frase muito linda, irmãos. Porque falar sobre servir a Cristo, somos do Senhor, Cristo é meu cabeça, e etc., são expressões que em si mesmas podem e devem ter sentido. Ele é nosso cabeça, Ele é nosso Senhor, somos dele. Por outro lado, a nossa identificação com os interesses de Cristo são expressas nessa primeira frase do verso 25, onde Paulo está dizendo que ele é um servo, aqui nesse versículo, nesse caso, da igreja. Porque ele diz, da qual eu me tornei um diácono.
da qual igreja. Porque Paulo era um servo de Cristo, Paulo era um servo da igreja. Os coríntios chegaram a questionar se Paulo era um apóstolo autêntico. Para nós, né, que conhecemos a sua história tão bem e conhecemos epístolas que os coríntios nem conheciam na época dele, né, nós consideramos até um absurdo esse homem ter sido talhado e forjado por Deus a ponto que foi, e os coríntios questionando o ministério apostólico de Paulo. Ele diz algumas palavras duras para eles, em função disso, porque ele os ama. Ele disse até mesmo que poderia se colocar entre eles e usar vara, a autoridade que Deus me conferiu, mas ele diz não para destruir, mas para a edificação. E usa umas palavras até severas, mas sabe algo que ele diz? Segundo aos Coríntios 12, eu mais me gastarei. Segundo aos Coríntios 12, se não me engano é o verso 15. E eu me deixarei gastar em prol das vossas almas. Por que ele diz isso? Da qual me tornei diácono. Paulo, por ser servo de Cristo, era servo da igreja. Por ser servo de Cristo. Quanto mais ele conhecia Cristo e servia Cristo, mais ele via que os interesses de Cristo estão ligados à igreja, à sua esposa, à igreja. Então, nessa expressão que ele usa aos coríntios, ele não está dizendo duas coisas a mesma coisa de maneiras diferentes. Quando ele diz, eu mais me gastarei, ele está dizendo de algo ativo. Se ele tinha que enfrentar uma dificuldade, se era uma luta, se era uma prova, se era uma aflição, se era uma tribulação por amor de Cristo, ele não ia se esconder. E por amor dos coríntios. Então ele diz, eu mais me gastarei. Então é uma atitude ativa em relação àquilo que devia ser enfrentado. Mas a outra expressão é pelo lado contrário. Ele diz, e eu me deixarei gastar. Então se eu vou ser caluniado, se eu vou ser injuriado, se eu vou ser considerado ou desconsiderado, então eu me deixarei gastar em prol das vossas almas. Então ele diz, da qual eu me tornei um ministro. Para quê? Ele vai falar da palavra de Deus, verso 25, e aqui eu queria que os irmãos notassem. Final do verso 25, para dar pleno, de novo, pleno, conhecimento, ou cumprimento à palavra de Deus. E aí ele fala que essa palavra estava oculta em mistério. Em Romanos 16, ele fala que ela estava guardada, esse evangelho estava guardado em silêncio nos tempos eternos. E ele chama lá de meu evangelho. Meu evangelho. Tal era a identificação de Paulo com o evangelho. Evangelho e Paulo eram uma só coisa. Tudo que vistes, tudo que aprendestes, tudo que ouvistes de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Nenhum homem pode dizer isso, a não ser que o seu coração seja um com o evangelho, ou com Cristo, que é o evangelho. Então, esse mistério, essa palavra diz respeito à mesma coisa. E no verso 27, isto é, Cristo em vós. Se você quiser aqui, Cristo formado em vós. Porque a preocupação de Paulo também aos Colossenses é com maturidade, irmão. Nós já vamos citar os itens, só vamos ter tempo para isso, citá-los hoje. Então, Cristo em vós, ou Cristo formado em vós, a esperança da glória. Aí ele vai dizer, nós já citamos os versos 28 e 29, que ele anuncia, adverte e ensina. Olha essas três expressões. Adverte, ensina e anuncia. A todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem adulto, maduro, crescido em Cristo. E ele vai dizer, é para isso. Então, eu queria que você notasse essa expressão aí. Nós não fomos chamados para entreter pessoas. Irmãos, nossos púlpitos modernos, como já disse A.W. Tozer, um profeta de Deus do século passado. Sabe o que ele disse? Isso já tem seus 60 anos, pelo menos. Já nos seus dias, Tozer disse assim, nossos púlpitos modernos precisam de mais profetas e menos palhaços. E se ele fosse vivo hoje? Pessoas que buscam glória para si próprios. Estão edificando seu nome
impérios particulares. Alguns fazem isso com palavreado de baixo calão, piadas, para entreter casais. Verso 29. Para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Nós vamos ter oportunidade, seguindo o nosso pano de fundo, que é Josué, como já falamos, 3, 4 e 5, aqueles 3 capítulos, nós vamos ver o que significa esse verso 29 na tipologia. Que interessante. A atitude daqueles sacerdotes quando deveriam permanecer no fundo do Jordão. Sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está dizendo, sim, eu me esforço, mas é tão claro para mim que tudo isso que é feito não poderia ser feito de mim, por mim. Só poderia ser feito se sua eficácia encontrasse lugar para trabalhar através de mim, em mim. Por isso ele vai dizer também aos coríntios, ousadamente, ele vai dizer a eles, em mim Cristo fala. Ah, irmãos, quando ouvimos essa palavra, arrepiam os pelos todos do nosso corpo. Será que nós podemos dizer isso? Em mim Cristo fala. E com que espírito Paulo dizia isso? Porque eu sei que de mim mesmo nada sou. Mas a graça que me foi dada não se tornou vã. Antes eu trabalhei, mais do que todos os apóstolos. Parece que ele está fazendo competição aqui, né? Aí ele vai dizer, conforme a sua graça, que opera eficientemente em mim. A mesma linguagem de Colossenses ele usa em 2 Coríntios 12. Então, concluindo, só citando, nosso tempo já se foi. E nós não vamos voltar aqui amanhã, não temos tempo. Mas então, guarde os itens para você meditar e estudar por você mesmo. Vou citá-los para os irmãos. Primeiro desafio à plenitude de Cristo. Primeiro desafio está no verso 4. Isso vos digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Aí está ele. Raciocínios falazes, colocados junto com Cristo, vão nos separar da plenitude de Cristo. E o que significam raciocínios falazes? Argumentos atraentes. Argumentos atraentes. Estamos de novo aí imiscuídos com isso, em todo o ambiente chamado cristão. Argumentos atraentes, sofismas, que têm aparência de verdade, mas não têm conteúdo da verdade. Qual é o teste de Deus para todo ministério e toda obra chamada cristã? Quanto de Cristo há ali? Nunca me esqueço uma história que um servo do Senhor me contou há algum tempo. Ele disse assim, quando era um jovem, fez o seminário, preparou para ser pastor, foi pregar lá as suas primeiras mensagens. E havia um outro irmão mais experiente no Senhor que estava nessa reunião, lá no banco do fundo, ouvindo essa pessoa falar. E ele falou sobre tudo, ele falou de literatura, ele falou de história, ele falou um pouco dos filósofos, e um tanto de Bíblia, e de Cristo, e terminou sua mensagem. Um pouco de tudo. E quando ele terminou, ele conhecia bem esse ancião, aliás, havia recebido a ajuda dele, inclusive. Então talvez tenha descido do seu púlpito cheio de si, que mensagem extraordinária, e foi cumprimentar o ancião, que estava lá na porta. E o ancião disse assim a ele, meu filho, quando você não tiver mais nada o que falar e que pregar, prega Cristo. Argumentos atraentes. Raciocínios falazes. Irmãos, o teste de Deus, então, para toda obra cristã e todo ministério cristão é um só. O quanto ele revela de Cristo. Só. Basta. Nós podemos ouvir 1 hora de mensagem. Às vezes, irmãos, ouvimos algumas pessoas compartilharem. Sabe o que parece? Uma lagoa serena e aqueles insetos que pousam sobre a lagoa são tão leves que não conseguem quebrar a tensão superficial da água. Né? Tão leves. Então eles passeiam pela lagoa e fazem da lagoa um rinque de patinação. Você já viu? E o inseto vai numa borda, o inseto vai na outra borda, vai para cá. Ele passeia na lagoa toda, mas nunca dá nenhum
mergulho. Compreende? Então você sai daquela mensagem sem nada, porque Cristo não foi visto, nem tocado, nem conhecido. O irmão Watmani dizia assim: toda experiência espiritual, seja ela qual for, que não nos acrescente algo mais da revelação da pessoa e da obra de Cristo, é espúria, vazia, não serve para nada. Não importa se você levitou, caiu de costa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nada importa, porque Cristo mesmo não foi visto, tocado e conhecido. Então, segundo, versículo 8, filosofia. Cuidado que ninguém vos faça presa sua, é a ideia no original, enredar, jogar uma rede sobre você e fazer você presa dele, cativou você. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou lá, sei lá de quem. O próprio Paulo disse assim: vocês estão malucos? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Servos por meio do qual crestes? Não é? Então, filosofia. Como é que poderíamos aplicar isso hoje? Será que há muita filosofia no ambiente do cristianismo? Ah, sem dúvida há. Talvez haja bem pouco, graças ao Senhor, no ambiente maior que nós conhecemos, entre os irmãos que temos conhecido, pela graça do Senhor. Não haja tanto de filosofia. Mas deixa eu aplicar de uma maneira que, aí sim, muito importante para nós. Intelectualismo. Se há uma coisa para a qual a filosofia nos chama atenção, é intelectualismo. Ela, sobretudo, é a fonte da filosofia intelectual. Então, quando a palavra de Deus diz: cuidado que ninguém vos faça uma presa sua com a sua filosofia. Queridos irmãos, nós vivemos dias em que a palavra de Deus tem sido intelectualizada. Nós tendemos a achar que porque nós lemos uma coisa na Bíblia, porque Paulo disse isso ou aquilo, então isso já se tornou nossa experiência, já se tornou nosso, nós já conhecemos, já é nosso, enquanto não conhecemos nada. Paulo disse assim: em nós já recebemos de Deus uma sentença de morte, para que nós não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Isso é experiência. Aí nós abrimos Gálatas 2:20 e citamos assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí nós achamos que já é a nossa experiência, mas não é a nossa experiência automática. Sim, o Espírito Santo mora em nós. Sim, Cristo habita em nós. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Mas Paulo ora aos Efésios assim: que habite Cristo nos vossos corações pela fé. E agora, como que nós fazemos? Vamos chamar Paulo de incongruente? Porque ele está pedindo para Cristo habitar no coração daqueles que ele já habita? Já que ele está escrevendo para os Efésios, que são irmãos? Então nós vamos acusar Paulo de ser incongruente. Ele diz: que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E a palavra é kataioikeu, oikos de casa. Ele está falando sobre morar de forma permanente. Ele está dizendo que Cristo tinha que ocupar todo o coração deles. Não bastava uma habitação lá no espírito deles, tornando-os filhos de Deus. Que Cristo habite nos vossos corações pela fé. Compreendeu agora a oração dele? Então não basta ser regenerado. Não basta ter pecados perdoados. Não basta dizer: sou salvo e já passei da morte para a vida, e sobre mim não pesa juízo. Não basta. Meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Irmãos, principalmente os jovens, cuidado com o intelectualismo. Ouvir mensagens e ler livros não significa que você possui o que ouviu e o que leu. Robert Murray McCain, um dos servos do Senhor que viveu durante o século XIX, precioso servo, certa vez ele disse assim: o que um homem é de joelhos, o que um homem é de joelhos perante Deus, isso é o que ele é, nem mais e nem menos. Então, intelectualismo, filosofia. Terceiro, tradição. Só temos tempo de citar mesmo, me perdoe por estar alongando um pouco mais. Tradição significa, em tese, deixar de ouvir o Senhor. Todas as vezes que deixamos de ouvir o Senhor, tradição. E Paulo diz: cuidado com a tradição dos homens. Basta nós assentarmos num lugar, numa reunião, que nós vamos assentar no mesmo lugar em todas as reuniões. Não é? Não que haja algum problema nisso, mas para mostrar o quanto nós fazemos as mesmas coisas das mesmas maneiras.
Não é verdade? E assim se aplica a tudo. Ninguém precisa nos fazer tradicionais. Nós somos tradicionais, né? Então Paulo diz a tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E o que seria a tradição então? Deixar de ouvir o Senhor. Nós temos que aprender a perguntar para o Senhor. E dizer, Senhor, julga nosso serviço, julga nossos relacionamentos, julga o partir do pão entre nós, julga os louvores e os cânticos, julga tudo, Senhor. Passa teu fogo sobre nós precisamos, nós não sabemos fazer é nada. Quando deixamos de ouvir o Senhor, caímos em tradição. E passamos a nos mover por inércia. Então nós reunimos lá uma vez, 2 vezes por semana e achamos que as coisas são automáticas, né? Tradição. 4, ritualismo. Comida, bebida, festa, lua nova, sábado. Está vendo lá no versículo 16? Ninguém vos julgue por causa dessas coisas. Romanos 14 é um capítulo maravilhoso nesse sentido. E mostra o quanto nosso coração é complicado nesse assunto e o quanto precisamos ser ajudados pelo Senhor. E trabalhados e quebrados pelo Espírito Santo. Quantas vezes nossa comunhão se torna impossível, porque aquele lá come carne, o outro só come legume, o outro guarda dia. Não, irmão, que não teve luz ainda, imagina, ele guarda dia. E Paulo vai nos ensinar em Romanos 14, dizendo, olha, sabe o que vocês precisam aprender? Que o reino de Deus não é comida, coma você o que quiser comer ou não coma o que você não quiser comer. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é maravilhoso? Romanos 14, 17. Mas aí estamos nós assediados e assediados e assediados, até hoje, e muito, não é? Por essas coisas colocadas ao lado de Cristo. Ritualismo. E aí ele usa a expressão, todas essas coisas têm sido sombra, a palavra esquia, S-K-I-A, transliterado do original. Fala de uma representação, de um esboço, de uma sombra. Tudo isso aí, festa lua nova, comida, bebida, sombra. E aí, esquia. E aí ele usa uma palavra para contrapor a essa, soma, que é corpo, substância. Todas essas coisas são sombra do que havia de vir, porém, o corpo. E aí não ache, irmãos, que ele está falando do corpo de Cristo, que é a igreja, não tem nada a ver nesse versículo. A gente está contrastando sombra com realidade. A palavra skia, no grego, significa, por exemplo, uma luz que incide do lado de cá e projeta uma sombra do corpo ali no chão. Se alguém passa por cima daquela sombra, ele não me pisou. Certo? Porque aquela sombra não tem realidade. A realidade está no soma, no corpo. Então ele diz, tudo que a lei, nas suas tipologias aí de festas de lua nova, a lei cerimonial, tudo que ela apresentou é skia, é um esboço. É uma sombra, não tem realidade em si. O corpo, soma, a substância, é Cristo. É o que ele está dizendo aí. Você viu? Levantai a arca da aliança sobre os vossos ombros. É isso que Paulo está fazendo aqui. E por último, para completar, misticismo. Está aí logo na sequência, verso 17. 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, com pretexto de humildade, culto dos anjos e baseando-se em visões. Ele usa uma palavra forte, dizendo que ele está inchado, edemaciado na sua mente, numa carnal compreensão e não está retendo a cabeça, que a ideia mais específica é glorificando a cabeça. E aí, de uma maneira linda, ele termina esse versículo. E vamos terminar mesmo agora, com essa frase final. Ele vai dizer assim, escute bem, por favor, irmão. O corpo não pode crescer de outra maneira, se não houver no corpo o aumento de Deus. Assim é o versículo no seu sentido exato. E aí, na nossa tradução, diz assim, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A frase ficaria melhor assim. Esse corpo cresce com o aumento de Deus. Viu? Como fica bem melhor? Como que o corpo cresce? Ele cresce quando Deus cresce nele. Quando Deus aumenta nele. Cresce com o crescimento de Deus.
Então, se eles estavam apegados a todas essas coisas, elas estavam aí ao lado de Cristo e competindo com Cristo, eles não estavam glorificando a cabeça e Deus não estaria crescendo neles, no meio deles e neles. E o corpo só cresce com o crescimento de Deus. E aí, esses versos finais 20 a 23, principalmente o final do verso 23, ele usa uma expressão dramática, que já foi comentado por um dos nossos irmãos hoje pela manhã. Ele diz que quando nós vamos a esses apegos e a nossa atenção é chamada para esses competidores de Cristo, filosofia, ritualismo, misticismo, seja lá o que for, como falamos, então essas coisas não têm outro valor senão para a satisfação da carne. A versão Revista Atualizada de Almeida diz: não tem valor nenhum contra a sensualidade. Não é assim que está aí, na Revista Atualizada? Um sentido melhor seria: essas coisas mesmo, filosofias, tradições, ritualismo, misticismo, não tem outro valor, outro significado, senão para satisfazer a própria carne. Impressionante esse final do verso 23. Então, irmãos, como dissemos, o que Paulo fez aí? Levantou a arca sobre os seus ombros. Está dizendo: Cristo é supremo, Cristo é central e Cristo é primaz. Louvado seja o Senhor. Então amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos seguir no pano de fundo de Josué. E vamos falar um pouco mais então dessa exposição do deserto e dessa identificação dos sacerdotes com a arca. Se o Senhor permitir, vamos estudar 1 Coríntios 10. Creio que realmente tem um valor imenso para os nossos corações. O que o Espírito Santo quer fazer hoje nos conduzindo nesse deserto para que passemos o Jordão e entremos na plenitude de Cristo. O que Ele deseja expor nos nossos corações. Então vamos orar e concluir agora aqui. Senhor, nossa oração conjunta é que por Tua graça e amor fiel, o Senhor não retire Tua mão disciplinar de nossas vidas. E que nesses dias de densas trevas e muita confusão, realmente o Senhor encontre lugar para resgatar um testemunho valioso, vigoroso e vibrante do Teu nome, antes que o Senhor venha. Assim te pedimos, Senhor, continua falando aos nossos corações, pois precisamos Te ouvir. Guarda a Tua palavra nos nossos corações e ainda nessa noite, continua a nos explicar o que ouvimos na linguagem da nossa experiência. Te pedimos assim em Teu precioso nome. Amém.